Olá, hoje é um excelente dia para a gente continuar a estudar as leis do fracasso. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu convido você agora, nesse momento, para ir lá na playlist. Tem uma playlist que tem leis do fracasso. A ideia de trazer as leis do fracasso para cá, como eu já falei em alguns vídeos, é que a gente possa perceber que todas as respostas, todas as saídas, tudo que a gente está procurando está dentro de nós. E pode ser que aquilo que você busca tanto ainda não se realizou na sua vida, porque você não assumiu a responsabilidade. É preciso ter sim um pouco, ou se não muito, de autorresponsabilidade. E também é preciso, muito importante a gente rever as nossas crenças, ou seja, o que é que eu acredito que eu estou sendo assim tão dura para tentar algo novo, para tentar fazer diferente. E também os hábitos. A gente costuma muito esperar que todas as respostas e todas as soluções estejam na outra pessoa, no marido, no filho. A gente culpa pai, a gente culpa ex-marido, a gente culpa marido, a gente culpa tudo lá fora. Mas eu volto para dizer o que eu falei no início do vídeo, todas as respostas estão em nós. E eu gostaria muito que essas leis do fracasso servissem como uma pincelada, um insight, aquele estalinho assim que você diz assim, eu faço isso. É por isso que as coisas não estão andando. Eu tenho esse hábito ruim. Eu tenho essa crença que está me atrapalhando. Então, não deixe de visitar a playlist, tá? Sobre as leis do fracasso que estão aqui no canal. Mas hoje a gente vai estudar essa lei do fracasso. Pode ser que você tenha passado por isso e nem tenha percebido o quanto que isso está atrapalhando com que você cresça na sua vida. Vamos lá ver o que é? Influências desfavoráveis no meio ambiente durante a infância. Vários especialistas afirmaram que as qualidades fundamentais do indivíduo são formados quando ele atinge os 7 anos de idade. Como foi a sua infância? Eu vivi num ambiente extremamente hostil. Um dia eu pretendo contar toda a minha história aqui, mas isso vai demorar muito ou não sei. O universo me surpreenda. Quando eu fizer 100 mil inscritos aqui, eu conto um pouco mais aprofundadamente a minha história. Mas eu vivi num ambiente muito hostil e um ambiente onde eu era... sempre diziam que eu era mais feia, mais burra, mais lenta. Nada do que você faz dá certo, nada do que você faz é suficiente, nada do que você faz é importante. Então eu cresci num meio assim. E eu tive que vivenciar e me curar disso, porque quando eu comecei a estudar muito a Bíblia e estudar também as leis universais, e cada escritor, cada autor vai trazendo um conceito novo, uma coisa nova, mas tem coisa, gente, que todos esses grandes autores, esses escritores de best-seller, grandes psicólogos, grandes pessoas espiritualizadas, eles sempre dizem e afirmam, e a ciência já comprovou, aquilo que você viveu durante a sua infância, você carrega ao longo de toda a vida. Elas vão definir muito do que você é hoje, vão definir muito o porquê que você está agindo de diversas formas que você até sabe que é uma forma ruim, uma forma complicada, mas você continua usando a desculpa, às vezes, do meu pai era assim, minha mãe era assim. Isso acontece muito também com a questão do horóscopo, tá? Eu vou mudar aqui um pouquinho de assunto. Eu fico pé da vida quando alguém diz assim, eu sou uma pessoa teimosa, é porque eu sou do signo tal e o signo tal, todas as pessoas do signo tal são teimosas. Não, o signo, a astrologia está falando que aquelas características que existem nos signos, não é? Elas realmente são importantes e servem para a gente ter elas como uma bússola. Eu, por exemplo, eu sou de peixes, eu sou pisciana. Então, se toda vez que eu fizer drama e fazer mimimi, dizer todos me odeiam, ninguém gosta de mim, dizer eu sou assim dramática porque eu sou pisciana, não.
O pisciano tem essa tendência, então por isso eu não vou tentar seguir isso como uma regra, como uma crença para mim. Eu vou tentar saber que aquilo sim existiu, aquela característica está comigo, mas eu não vou abraçar aquela característica. É a mesma coisa que a gente escuta muito quando vê pessoas que bebem e dizem, eu bebo muito porque meu pai bebia demais. Mulheres que não são carinhosas com seus filhos hoje e dizem assim, eu não sou carinhosa com meus filhos porque minha mãe não era carinhosa comigo e acaba que eu estou parecendo com a minha mãe. E é muito engraçado isso, quando a gente percebe que tudo aquilo que mais incomodava no pai e na mãe da gente, ao longo do tempo a gente vê que a gente está ficando muito parecido com eles. Mas quando a gente percebe que algumas características, algumas coisas que a gente de repente não gosta no outro, principalmente nos pais, nós somos influenciados pelos pais quando criança, por todos os adultos que interagem com a gente, pelos professores, nós somos influenciados por tudo. E quando a gente está com 7 anos, a nossa personalidade e as nossas crenças básicas e aquelas crenças que ficam ao longo da vida, elas permanecem conosco. É preciso um trabalho de autoconhecimento muito grande, é preciso entender que a vida não está andando no ritmo que você quer, que a vida não está andando da maneira que você queria, é preciso você enxergar isso, é preciso você buscar, é preciso você saber por que as coisas não estão mudando, é preciso você saber que deve ter algo ali que eu posso ajustar. E quando você começa a se perguntar, a se questionar, vai doer um pouco, porque quando você mergulha a programação neurolinguística, né, o PNL faz muito isso e dói. No meu caso, doeu muito quando eu comecei a trabalhar isso em mim e a minha criança interior, ela está aqui com a gente eternamente. A nossa criança está aqui com a gente, aquela criança que foi maltratada pelos pais, que sofreu violência pelos pais, que sofreu abusos, que sofreu todo tipo de coisa ruim. Aquela criança magoada, ela vai ficar com você sempre. É preciso que você abrace ela sempre quando der. Então, essa lei hoje está dizendo muito isso. Você pode estar fracassando porque você pode estar com crenças muito fincadas, muito fortes, que estão desde a infância com você. Pode ser que você perceba, pode ser que você nem se dê conta. Por exemplo, a minha maior problema que eu tive que trabalhar muito foi a questão do não merecimento. Porque eu passei minha vida toda ouvindo de todos da minha família que nada do que eu fazia prestava, nada do que eu fazia era bom, nada do que eu fazia era agradável. Eu me lembro que às vezes eu fazia o almoço, todo mundo comia, não sobrava nada nas panelas. Mas ninguém dizia assim, a comida ficou perfeita. Pelo contrário, todo mundo dizia, ixi, o almoço da Marta, a Marta que fez, vixe, vai dar ruim. Vamos ver se prestou? Será que prestou? Eu não tinha... Aí comiam, se lambuzar, vai dizer, eu teria colocado mais sal. Deu para comer. Tá entendendo? Então eu passei muito com essa imagem de mim, de que nada que eu fazia era bom, não era o bastante, que não era o suficiente, e por isso que eu não merecia as coisas boas da vida. Eu tive que aprender, eu tive que reprogramar a minha mente para compreender que essa questão do não merecimento atrapalhava a minha vida e que eu precisava mudar isso em mim, entender, perdoar, acolher, não é? E agradecer por eu ter descoberto que eu tinha essa crença de não merecimento. Isso mudou completamente a minha vida. O que você carrega desde a infância que você já percebeu que você está agindo assim? Porque você está botando uma desculpa que parece com o pai, que parece com a mãe? O que você aprendeu? Qual foi a crença que colocaram em você que você não ousa nem questionar? Comece a se questionar, comece a se conhecer melhor, comece a traçar melhor os seus caminhos e comece a fazer também uma coisa que foi muito importante para mim, que foi a questão do auto-perdão. Primeiro a gente tem que se perdoar, para depois perdoar pai, para depois perdoar mãe. Porque se eles soubessem fazer diferente e fazer por nós melhor, eles teriam feito. Se a gente não recebeu todo o amor, toda a atenção, todo o carinho, toda a força dos pais, é porque eles não
tinham isso como referência. Provavelmente eles não aprenderam isso também. E por eles não terem aprendido isso, eles repassaram para os filhos. Mas nós que já identificamos isso, podemos mudar tudo. E, gente, é fantástico quando a gente compreende que aquele ambiente que a gente veio lá atrás, ele foi o causador de muitos problemas e atrasou muito o processo de sucesso da gente. Mas quando a gente volta para o passado, perdoa pai, se perdoa e compreende tudo no âmbito geral, é fantástico. Tudo fica maravilhosamente bem. Eu vou trazer esse assunto mais a fundo lá na frente, mas hoje, pelo menos, eu peço que você comece a avaliar com carinho, comece a lembrar da tua infância, vai, o que que você fazia, o que que você via seus pais fazendo, a sua mãe fazendo, que você dizia não gostava e de repente hoje está fazendo a mesma coisa e você não se deu conta, não é? Eu quero dizer, olhando para você no meu olho, eu que saí de um ambiente extremamente hostil. Mesmo a hostilidade que eu vivi, a falta de amor, a falta de carinho, hoje eu aprendi a ser uma pessoa mais paciente, eu desenvolvi em mim a compaixão, eu me tornei, de certa forma, uma pessoa muito amorosa, porque eu não recebi o amor que eu achava que eu deveria ter recebido da minha família, mas eu recebi muito amor de muitos amigos, de muitas pessoas que me ensinaram a amar. E hoje eu sei o que é amor, hoje eu sei o que é amar, não é? Eu compreendo que meus pais, a geração deles foi uma geração que não ensinou muito isso para as crianças, foi uma geração onde as crianças tinham que trabalhar muito cedo, ambos vieram da roça, ambos tiveram uma infância muito pobre, não é? O meu pai veio de uma família de muitos irmãos, a minha mãe perdeu os pais muito cedo, morou no orfanato com freiras e ela com certeza não tinha nenhuma base de amor, de carinho, ela com certeza, meu Deus, ela foi uma criança também que a sua criança interior era muito necessitada de amor. Se ela não conheceu o amor, ela não tinha como ela ensinar e passar isso para os filhos. Ela cuidava de nós da forma como ela achava que tinha que cuidar e ela nos amava da forma como ela achava que tinha que nos amar, porque ela tinha aprendido daquele jeito, que o amor dói, que o que é o amor de pai e mãe. Eu não tive, meus pais perderam cedo, eu fui criado por freiras, né? Enfim. Hoje eu quero que você pare um pouquinho e avalie a sua criança interior, tá? E a gente lá na frente vai fazer um exercício muito maravilhoso para a gente abraçar e acolher a nossa criança interior e começar a tratar dessa criança com muito amor e com muito carinho para que a gente possa se curar. Mas hoje eu quero que você compreenda que provavelmente o seu fracasso ainda está sendo uma constante na sua vida, porque você ainda tem muitas crenças que estão limitando, que estão fazendo com que você não cresça o suficiente. E essas crenças, todos e todas nós temos, que foram formadas lá na primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. Muitas pessoas falam que é do 0 aos 5, do 0 aos 6, mas na média é do 0 aos 7 anos, né? E já existem pesquisas que provam que não é nem do 0 aos 7, né? Já dentro da barriga da gente, já dentro do útero da mãe da gente, a gente já recebe informações e já vai formando crenças e já vai gerando muita situação assim. Eu estou estudando atualmente constelação familiar, constelações familiares e provavelmente lá na frente eu vou abordar esse tema, tá? Eu espero que vocês reflita um pouco sobre o que eu falei hoje e repense e busque informações. Eu deixo aqui abertamente que vocês procurem estudar sobre constelação familiar. Foi algo que foi extremamente importante para mim e eu estou estudando mais sobre isso porque, quem sabe, eu não possa ir lá na frente dar cursos ou palestras sobre esse assunto, porque é um assunto que me curou e é um assunto que eu gosto muito de difundir. Tá? Então a gente se vê no próximo vídeo e desculpa se o vídeo ficou longo, estamos chegando aí aos 15 minutos, mas é porque esse vídeo realmente é muito importante. E não se esquece,
Existe muito conteúdo aqui no canal, vai lá nas playlists. Se você não sabe por onde começar, não se preocupe. Dê uma olhada na playlist, o seu coração vai dizer por onde começar, tá? Um cheiro e até o próximo vídeo.